vocês se sentem? Ou como aconselham um filho de fé a se sentir quando escuta a seguinte afirmação: os espíritos que se manifestam na Umbanda, sobretudo na linha da esquerda, são sim espíritos zombeteiros, porque quando você chega lá, você encontra com vestidinho, tomara que caia, fumando e bebendo, pedindo as coisas, e ainda por cima fala que na outra vida matou, roubou e abortou. Como vocês vão se aconselhar com espírito que mata, rouba e aborta? Da mesma forma que você se dirigem às igrejas evangélicas e tem no púlpito os pastores que digam que há pouco tempo estavam ali roubando, matando, traficando e usando drogas, e vocês se aconselham com eles e vocês colocam suas decisões nas mãos deles. É dessa forma, querido. É dessa forma. Uma médium teve a bolsa cara roubada. Bateu o pé 3 vezes no chão. Invocou a pombogira dela. Com muita raiva disse: onde a senhora estava pra minha bolsa ser roubada? Eu só quero essa explicação. Se todo final... Olha só, se todo final de semana eu coloco lá pra senhora... o da senhora, a comida da senhora, com rosa, com champanhe, um padê. E aí agora, roubaram a minha bolsa. Aonde que a senhora estava? A senhora vai atrás agora, e traz minha bolsa de volta. Ingrata. O que a senhora explica? Ingrata essa filha. Ingrata. Reduzir uma pombogira a uma guardadora de bolsas. Ingrata, filho. Ingrata, querido. Infantil. Não entendeu a relação da médium com sua mentora pombogira. Não entendeu. Vai ter que voltar à lição. É isso, querido. A minha posição? Eu mostraria a ela minha caveira e meus espinhos. Ingrata, querido. Vamos trabalhar? Olá, queridos. Vamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos trabalhar. A gente tem aqui o espírito incorporado. Qual é o nome da senhora? Qual nome você quer, querido? Qual nome você quer, o nome querido? Que a senhora... O nome que representa as vestes que a senhora está usando agora, no mundo astral. Vamos de rosa. Rosa. Caveira. Pode ser o nome Dona Rosa Caveira? Rosa Caveira, querido. Graças a Deus. Por que rosa e por que caveira? Por que rosa e por que caveira? Porque eu tenho essa dualidade, querida. Eu escolhi essa dualidade. Para me expressar, porque quanto mais caveira eu sou, mais rosa eu sou também. Quanto mais rosa eu sou, mais caveira. Como explicar a dualidade? Quanto mais eu mergulho no meu íntimo, que é algo mais íntimo no corpo físico do que a própria caveira, do que os ossos, embora as pessoas desprezem as caveiras, os ossos, os esqueletos, são eles que sustentam todo o resto do corpo. Então essa seria a essência, o íntimo. E rosa, querido, quem não gosta de rosa? Quando as pessoas querem presentear alguém com algo belo e perfumado, pode deixar vir, querido. O que elas presenteiam? Elas presenteiam com rosas. Vem cá, querida. Claro, então a senhora pode ser que o nome também esteja querendo passar uma mensagem para nós encarnados no sentido de
saibam que... dupla. Como? Função dupla. É mais ou menos assim. Sabe que em alguns lugares nós pombogiras somos proibidas de entrar. Eu entro como caveira. Em alguns lugares as caveiras são proibidas de entrar. Eu entro como rosa. Acabei de chegar. Eu mandei uma projeção antes, querido. Primeiro para proteger essa médium. E agora eu acabei de chegar. Eu mesma estou aqui. Aqui. Agora sou eu inteira. Entende, querido? Quando em alguns momentos você está conversando com o médium e o médium não está tão conectado com a consciência que ele está transmitindo, é porque o ser, dono daquela consciência, está um pouco distante em algum afazer. Ah, claro, entendo. Entende? Mandei Sim. uma projeção minha. Aquilo que a moça acabou explicando para você. Ela não sabia, ficou confusa. Mandei uma projeção minha antes, porque quando qualquer um se depara com a imagem que eu projetei aqui, eles não atacam, eles têm medo. E é para terem medo. Não quero ninguém atrapalhando o trabalho. E eu sou a guardiã dela. A integridade física dela é responsabilidade minha. Embora cada um que trabalhe com ela tenha suas próprias responsabilidades, mas a integridade física dela é responsabilidade minha. Muito bom. Sim. Aproveitando que a senhora está dizendo isso e abrindo um parênteses, de que maneiras o Exu pode comunicar ao encarnado que se faz presente ao seu lado? São sinais físicos, arrepios, contrações involuntárias de algumas partes do corpo. Nós daqui trabalhamos com a linha da esquerda, da cintura para baixo é muito comum. Contrações na região genital, contrações no plexo solar, contrações. Contrai mesmo, assim, meu filho, assim. Aqui está aquela região do corpo e ela faz isso. Isso é uma das formas de nos manifestarmos. Pode ser também por um cheiro de enxofre, por exemplo. Um cheiro. Uma sensação física, muito física. Não como os vovôs e as vovós que transmitem uma calma, uma leveza, uma sonolência em algumas vezes. Nós damos um tranco. É assim, como que se empurra e fala, acorda, eu estou aqui. E aí a pessoa percebe. Eu hoje vim diferente. Eu hoje projetei do plexo solar para cima, porque tinha a possibilidade de interferência negativa. Entende? A psicosfera deste planeta, em especial deste país, está alterada. Muito alterada. Faz-se necessário uma proteção maior. Certo. Isso. Entendido. No sentido de uma pessoa que não tem mediunidade, vocês às vezes ativam determinados animais para acompanhar alguém, sobretudo numa passagem perigosa ou onde causa bastante medo. Vocês trabalham assim com os animais da terra para dizer que estão presentes? Com quase especificamente cães, gatos e algumas aves. Sim. A senhora pode dar um exemplo aonde alguém estava caminhando, um cachorro
começou a acompanhar e era a senhora ou alguém que a senhora conhece ou um outro animal? Sim, mas eu vou te dar um exemplo um pouquinho diferente. Esta moça estava num local, zona rural, e se chegou em um determinado sítio, chácara, e de repente alguns cães enfurecidos vieram atacar. E não fui eu, foi outro responsável por esse estado de proteção, embora a proteção particular privada dela seja uma das minhas responsabilidades. E aí aquele ser, ele se projetou e os cães viram um cão grande, enorme, e aí eles se viraram e fugiram. Eu estou buscando isso na memória dela, embora ela não soubesse de que forma que se deu, mas está aqui, registrado. E sim, querido, quantas vezes vocês estão em algum lugar angustiados e vem um gato e se enrosca nas suas pernas, ninguém sabe de onde vem esse gato, e ele se enrosca nas pernas e trança e ronrona e produz aquela vibração diferente, aquele tremor interno, e de repente ele se afasta. Isso é projeção. Sim, e o animal, ele chega num plano físico tão denso quanto. Podemos fazer isso, querido. Podemos fazer. E às vezes utilizamos para desviar a pessoa de um determinado caminho. Ela está indo num caminho, vê um animal que a assusta e desvia. Ela não sabe que aquilo que ela que fez com que ela se sentisse ameaçada era proteção. Importante é o resultado, não é mesmo? Já passou Claro por que isso, sim. querido? Certa vez eu fazendo diálogo... Já. Certa vez eu fazendo diálogo com os espíritos na Europa, numa estação de trem em Portugal, um rapaz veio falar comigo. Na aparência tinha 23 anos ou 26, mas na forma que falava parecia que tinha uns 200 anos. E quando ele terminou de falar, daí eu olhei para ver se o trem estava vindo. Quando eu olhei para o lado de novo, ele já não estava lá, e eu não tenho mediunidade de ver. Então eu fiquei me perguntando, será que acontece isso? Às vezes os guardiões se manifestam e dão conselhos, a gente acha que é outra pessoa e depois essa pessoa desaparece e a gente fica pensando, será que foi um encarnado ou um desencarnado? Maioria das vezes, querido, que vocês ficam com essa questão aqui, essa indagação, somos nós. Mas nem sempre somos nós, Exus. Nem sempre somos nós, pombogiras. Muitas vezes são qualquer um que não tem esse arquétipo. Nem todo espírito se manifesta com arquétipo, não é mesmo, querido? Nós fazemos isso por algum objetivo, uma finalidade. Apenas uma finalidade. Dona Rosa não se apresenta somente assim. Dona Rosa é chamada de Maria em algumas outras circunstâncias. Dona Rosa Caveira. Diga. Claro, Dona Rosa Caveira, quando a gente fala sobre arquétipos, fala um pouco mais sobre o arquétipo da caveira. Eu sei que de certo ângulo traz a ideia da fortaleza, mais além da simplicidade, né? Que da vida a gente não leva nada, ser humilde. Passa um pouco mais do arquétipo da caveira pra gente entender o que vocês representam. Da crueza da vida, querido. Da crueza da vida. Porque os ossos não apresentam rugas. Como? Os ossos não apresentam rugas. Os ossos não envelhecem como envelhecem os cabelos, os olhos, a pele. É cru, é duro, é rígido. É o que sustenta o corpo, meu querido. É o seu interno. E as pessoas, quando veem ossos, quando veem um esqueleto, quando veem uma caveira, se arrepiam, hipócritas. É o que te sustenta. Deixe um corpo sem ossos para ver o que acontece.
vira um monte de músculos moles no chão. Nós somos a força, nós sustentamos, nós somos caveira, nós vamos no nosso íntimo e aceitamos e assumimos a nossa força. Entende? Esse arquétipo, querido, ele Sim, é múltiplo, ele é triplo, ele é múltiplo. Ele fala da sua essência, ele fala do seu interior, ele fala da sua parte, que é a que sustenta tudo, mas é recoberta por uma camada mais bela, mais bem cuidada. Cuidam dos cabelos, cuidam da pele, cuidam das unhas, cuidam das vestimentas, mas pouco cuidam do interior. E quando nós nos apresentamos no arquétipo, no forma, na aparência de caveira, se arrepiam como se não tivessem ossos. Hipócritas. Hipócritas. O que te sustenta é um osso. São ossos. Essa é a sua essência, esse é seu interior. É só isso que sobra depois que a carne é devorada. É isso que sobra. Honre o que te sustenta. Por isso nós nos apresentamos assim. Nem sempre Dona Rosa se apresenta assim. Dona Rosa também se apresenta como uma jovem, bela, formosa, sedutora? Sim, mas eu gosto muito da minha caveira. A minha caveira, querida, a sua caveira, a caveira de todos, é o seu interior, é a sua sombra, é o seu, que dizem também, podem dizer que é o ego, mas não é, é uma analogia fraca, mas no sentido de que, se você entra em si e se conhece, você sabe a força que tem, e essa é a força que eu tenho, essa é a força que todos têm, mas só tem quem paga o preço. O preço é entrar dentro de si. É um preço baixo. Graças a Deus. Dona Rosa Caveira. Diga, querido. Dona Rosa Caveira, a senhora disse que pode se apresentar como jovem, bela, formosa e sedutora. E então, as pessoas desinformadas associam a pombogira a feitiço de amarração. Que palavra a senhora tem para dar a essas pessoas e por que isso é uma desinformação? A desinformação é uma palavra muito linda, não é, meu querido? É muito elegante dizer que essas pessoas são desinformadas. Elas são ignorantes no pior sentido da palavra, querido. Porque quem diz que pombogira é isso tudo aí, é ignorante no sentido de que eu não quero saber. É o pior sentido que a palavra ignorante tem. São ignorantes que se comprazem na própria ignorância. Vê lá se Dona Rosa Caveira precisa recorrer a algum feitiço para seduzir alguém. Dizer algo mais sobre isso, querido, seria ofender as mentes pequenas, tacanhas, mesquinhas, minúsculas, ínfimas de algumas pessoas. É isso. Não merecem nem saber o que é uma pombogira. Quem bate nessa tecla, querido, merece produzir apenas esse som. Ignorância. Não merecem nem saber o que é uma pombogira. Pombogira é a força, é o sagrado, é a vida, é o poder feminino em equilíbrio. Salve, graças a Deus. Que recado a senhora dá para um médium que corrompe a imagem da Umbanda, se passando por pombogira e usando esse arquétipo, uma médium para conquistar um homem, ou um homem usando o arquétipo de Exu para conquistar uma outra filha de fé que está ali no mesmo terreiro? Querida, a conta chega. Quem se prepara para enganar
deve se preparar para quando a conta chega. E quando a conta chega, querido, quem apresenta a conta é aquele cujo nome foi corrompido. Entendeu? Se alguém diz que Dona Rosa Caveira faz e não é Dona Rosa Caveira, Sim. Dona Rosa Caveira apresenta a conta e não quer saber se a pessoa tem ou não tem condições de pagar, ela vai pagar. Porque Dona Rosa não apresenta a conta na versão rosa. Quem apresenta a conta é a caveira. Querendo ou não, a criatura vai pagar, querido. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Consumiu, não foi? Então pague. Mentiu, não foi? Então pague. Assim como o contrário acontece, quando a pessoa serve de verdade, serve de boa intenção, a conta também chega. E aí, no meu caso, quem apresenta a conta, que é o pagamento, já não é a cobrança, apresenta o pagamento é a Dona Rosa, a Rosa. E eu trago muitas rosas para a vida de muitas pessoas, homens e mulheres. Mas também a minha versão caveira apresenta contas muito grandes. Muito grandes. E as pessoas dizem, como eu vou pagar isso? Eu falo, eu não sei. Não sei, nem quero saber. E não é maldade, querido. É apenas mostrando à criatura que a lei tem suas regras. Ação e reação. A ação é livre, querido. A ação é livre. Vocês são livres para agir conforme suas consciências. Vocês são livres. É o presente mais extraordinário que a vida concede a vocês. Vocês são livres. E fazem que uso da sua liberdade? Então, querido, a conta chega. Ela chega na forma de cobrança e chega também na forma de recebimento. São muitas belas surpresas que nós entregamos dia a dia. E quando às vezes a pessoa não está se preparada para isso ou nem pensa em receber, estamos nós lá, entregando o que é de cada um. Cobranças ou bônus? Rosas ou claro que caveiras? sim. Graças a Deus. Dona Rosa Caveira, ninguém mais que um espírito representante do sagrado feminino para falar desse tema, justo depois de abordar o assunto livres, somado ao assunto a conta chega. Fala para as pessoas, por gentileza, sobre o aborto. Se somos livres, e a senhora sendo mulher, claro, e a senhora sendo mulher, fala pra gente sobre o aborto, se a mulher é livre, como a senhora falou, vocês são livres, ela é livre para abortar, e a conta chega ou não chega para quem o faz? Chega, querido. Toda conta chega. Sempre. Você é livre, querido. A mulher é livre para conceber ou não. Uma vez que ela concebeu, ela também é livre para respeitar aquela vida que não é dela ou não. Entende? Não respeitou, a conta chega. Mas o que a senhora tem a dizer quando alguém te responde assim, meu corpo, minhas regras? A vida tem outras regras. E o seu corpo, a sua vida está submetida a essas regras, que são universais. A vida é suprema, querido. A vida é suprema. Entende? Entende, querido? Que você é livre para violar qualquer lei da vida, querido. Você é livre para violar
mas não é livre para escolher o resultado dessa violação. Entende? A conta Claro, chega, então... querido. O seu corpo são suas regras, queridos, mas não é seu corpo mais. Seu corpo, suas regras. Claro. Não se trata do seu corpo, querido. É outro corpo. Entende? O seu direito está aqui, no limite do si. Quando entra o outro, a regra é outra. Entende? Entende, querido? Sim, senhora. É isso. Você impõe a si, mas não impõe a outro. É isso. Simples assim. A conta chega, querido. Dona Rosa já recebeu algumas contas nesse sentido, querido. Dona Rosa também já praticou esse ato anteriormente, querido. Não se chega a ser um caveira, não se chega a ser uma rosa sem ter passado por certas dores. Não que essa prática seja obrigatória no processo de crescimento, de despertar, mas ela foi e ainda é muito praticada. E há uma dor correspondente a esse ato. Essa dor pode levar a criatura à resignação ou à revolta. Quando a criatura se resigna, ela tem a sua conta diminuída e ela busca por ela mesma reparar. E aí fica quite. Mas quando ela se revolta, ela agrava aquela conta infinitas vezes. Entende? O que é pago de bom grado é descontado. O que se revolta e se nega a pagar é cobrado dobrado. Entende? Claro. Então, a Dona Rosa está ensinando que é um erro abortar em condições diferentes daquele em que, vamos dizer, pode abortar quando corre risco a vida da mãe ou quando houve estupro. Fora disso, é uma conta adquirida que depois vai ter que ser paga. Querido, o que é legal pode não ser moral. Entra também nessa conta, querido, a consciência, as circunstâncias, o contexto. É uma conta complexa, querido. É uma conta complexa. Encarnados não conseguem fazer essa conta. Porque em algumas vezes, querido, a criatura abortada que veio para ser filho daquela mulher foi alguém que a feriu muitas vezes numa vida anterior. E quando esse ser chega no campo vibratório dessa mulher, ela se aflige e ela foge, não daquele serzinho que se forma no seu ventre, mas daquele algoz que a fez sofrer no passado. Entende? Como eu disse, a conta chega. Mas nós, indivíduos, sou indivíduo, não fazemos essa conta. É a própria lei divina que faz a conta. Entende? Claro que sim. Os olhos humanos se enganam muito. Querem vocês ver determinadas condutas e aplicar ali o seu juízo de valor, o seu julgamento ético, moral, cristão, não cristão, certo, errado. Um ser não pode opinar no que é certo ou errado para o outro ser. Dona Rosa disse, a conta chega.
uma mulher diz, meu corpo, minhas regras, não é por medo do que está no seu ventre? É porque não quer ter trabalho com a vida? Entende? Que muitas pessoas, muitas mulheres que praticam esse ato, não têm essa percepção, meu corpo, minha regra? Não é por esse motivo que elas praticam tal ato? Muitas praticam por desespero, por medo, por pavor do que as aguarda. Então, cada caso, um caso. A lei é única, querido, mas ela se adequa a cada um. Aos olhos do mundo, querido, não se julga igual. A lei divina não se aplica de forma igual a condutas parecidas, similares, em pessoas, circunstâncias, contextos diferentes. Cada um tem um peso, cada um tem uma medida exata. Entende? Mas esta fala, meu corpo, minhas regras, lembre-se, não é seu corpo, é outro corpo. Suas regras não se aplicam a outro corpo. Complexo, boa, querido, complexo. Graças a Deus. Querido, no momento começou aqui uma tempestade e o jovem está quase dormindo ali naquela cadeira. Pode acontecer de em dado momento coisas não funcionarem. Entende? Está bem, tudo bem, sem problemas. Vamos tentar dar continuidade aqui. Dona Rosa, às vezes, quando falamos desse tema, uma pessoa se dá conta que faz parte do número das que erraram no passado e cometeu aborto e se arrependeu. Depois de ouvir a Dona Rosa dizer que é engano, tá plantando e vai colher, ela deve, a partir de hoje, ter uma postura de ficar depressiva e ficar arrependida e se definhar, ou ela deve apenas fazer o melhor que pode pro resto da vida? Querido, levantar a cabeça, agradecer a consciência nova e seguir em frente. Seguir em frente, querido. E quem sabe se nesse caminho, nesse seguir em frente, naturalmente não se fica quite com a lei, sem mesmo se perceber? Muitas são as oportunidades de se ficar quite com a lei sem ser com autopunição. Autopunição não vai levar e nem elevar criatura nenhuma a lugar nenhum. Arrependimento sem mudança de atitude é inócuo, é infrutífero, querido. Entende? Tomada de consciência, querido. É o momento de despertar do ser. Para quê? Despertou, abriu os olhos, percebeu, modificou. Somente isso. Muitas vezes a vida não quer mais de vocês do que apenas, tão simplesmente, a mudança de atitude, a mudança de postura. A punição, meu querido, ela vem somente para o rebelde, para o que se nega, para o que afronta. Essa vem. É uma das últimas oportunidades, não, a palavra fugiu daqui. Uma das últimas formas de se reeducar o ser. Melhor que o ser tome consciência e redirecione a sua conduta. Entende? E ele presta contas a quem? A ele mesmo. A consciência sagrada que habita nele. É a consciência, querido. Não tem um juiz com uma lista de nomes e condutas.
apontando, você fez isso, você fez, você não, você fez. Não é assim, não é assim. Esse processo é interno. A cada descoberta, expande a forma de perceber as coisas, e ao expandir essa forma, essa percepção, naturalmente a mudança de atitude se estabelece. Ela é natural, querido. Uma criancinha que aprende a caminhar, naturalmente abandona o engatinhar. É natural. Cada vez que se aprende algo, abandonar algo que se sabia e que não lhe serve mais. Entende? É um processo natural. Não tem ninguém apontando, este fez, esse não fez. Claro que existem algumas coisinhas que nós fazemos porque somos orientados. Ah, Dona Rosa, aquela pessoa está agindo assim, vá lá e corrija. Dona Rosa corrige, mas porque aquela pessoa já tem plena consciência de que a sua conduta não é adequada. Então Dona Rosa vai e adequa. Para isso eu tenho algumas ferramentas, eu tenho certas liberdades para agir. Dentro da liberdade que eu tenho para agir, eu ajo. Isso. Compreende, querido? Claro que sim. Graças a Deus. Dona Rosa, falando de vidas passadas, qual foi o seu maior acerto e o seu maior erro na vida passada? Na última vida, querido, você quer dizer? Isso. A última encarnação? Sim, senhora. Sim, A senhora. última. O maior erro. Querido, aquilo que você chama de maior erro foi a maior oportunidade de aprendizado, então eu não vejo como erro. Entende? Não posso chamar de erro uma oportunidade que me ensinou. Posso lhe dizer, sim, da experiência mais dramática em que eu ignorava certas coisas e de repente eu despertei, não tão de repente assim, mas eu despertei. Posso? Sim, senhora. Eu abandonei meus filhos para viver um amor. E este amor me abandonou quando eu mais precisei dele. Só isso. Sinto muito, Dona Rosa. Não, querido, não sinta. Eu aprendi muito, querido. Foram as lições mais dolorosas, mas também foram as mais libertadoras. Porque a partir de então, eu não precisei mais ter a ilusão de entregar o meu amor a outra pessoa. Entende, querido? Foi libertador. Eu poderia estar presa nessa lição ainda hoje, querido, se eu não tivesse também tido um grande acerto. E o grande acerto foi o que eu faço agora. E eu voltei. E eu pedi perdão. Eu não recebi o perdão do esposo, querido, mas eu recebi a oportunidade de cuidar dos meus filhos. Mas era como babá. Eu não pude dizer a eles que eu era mãe. E aquele que foi meu esposo, que eu abandonei, ele se casou novamente. E eu era a empregada da casa. Nossa. É isso, querido. Essa média está a ponto de romper em prantos. Porque
porque ela também não sabia. Mas eu aprendi, querido. Eu aprendi muito com essa experiência. Claro. Por isso hoje Sim. eu consigo passar para tantas pessoas a ideia de que o seu maior e grande amor neste plano físico deve ser você mesmo, você mesma e aqueles que vieram de você. É isso. Eu cometi, querido, um ato que me causou muita dor. Em seguida eu mesma consegui reverter isso em meu favor. E quando a morte do corpo me arrebatou, eu não tinha débitos, querido. Eu não tinha débitos mais. Nossa. Entende? Por isso eu digo que não foi um erro. Se eu pudesse voltar atrás, muito provavelmente, querido, eu teria feito tudo igual. Porque eu era uma mulher iludida. Eu me iludi. Eu me permiti ser iludida. Para nunca mais. É isso. Se a senhora pudesse voltar no passado com a cabeça que tem hoje, escolher uma data e aconselhar a pessoa que a senhora foi, que idade a senhora se apresentaria a senhora mesmo e que mensagem daria? No momento da concepção do primeiro filho, eu diria a mim mesma: este é o seu maior tesouro. Jamais abandone o seu posto. Este é o seu maior tesouro. Jamais abandone o seu posto. Isso eu diria. Não sei se eu ouviria. Dona Rosa, as lições dolorosas são as mais libertadoras? Querido, as lições dolorosas, quando recebidas com brandura, com dor, sim, são dolorosas, só se pode receber com dor. Mas quando a pessoa que recebe essa lição dolorosa não transfere a responsabilidade para outra pessoa e toma para si tudo aquilo, eu fiz. Então, se eu fiz, eu consigo lidar e consertar. Sim, elas são libertadoras. Mas, quando ela encontra uma consciência que se nega a assumir suas responsabilidades, elas a aprisionam. Então, depende da consciência da pessoa naquele momento. A mesma experiência pode ser libertadora, onde se aprenderá muito, ou pode ser aprisionadora, onde aquela pessoa que nega, fica presa na sua própria negação. Que conselho a senhora dá para uma mulher que foi traída? Eu já dei esse conselho, querido, várias vezes. Não seja você a trair a si mesma. O outro te trair é conduta dele. Você se trair é conduta sua. Quer ir embora? Vá. Quer ficar? Fique. Mas desde que nenhuma das duas opções seja uma violência à sua consciência. A traição é uma violência à consciência. Então, quem fica no mesmo estado, no mesmo lugar, corre o risco de sofrer a mesma dor. Vocês não dizem quem está na chuva é para se molhar? Então, cada um sabe de si. Busque cura. Busque olhar para si
e ver em você o que faz você aceitar traição. Convide o outro a olhar para si e descobrir nele o que o faz trair. Busque cura. Se ambos buscam cura, o sucesso é garantido. Se um busca, se frustra. A cura de um casal, querido, ela é feita pelo casal. Um único, ou o homem ou a mulher, sozinho não consegue. Não consegue curar um casamento, não consegue curar um relacionamento qualquer. Precisa os dois, é essencial, os dois. Não tem como um, são os dois. Então isso depende. O conselho é, não seja você a se trair. Entende? Claro. Dona Rosa, o que a senhora tem a dizer? O que a senhora tem a dizer sobre essa frase? Se a senhora concorda ou discorda, e explica o que ela quer dizer para a senhora. Você é responsável por aquilo que você cativa. Chamam isso de responsabilidade afetiva. Mas você não é responsável pela expectativa que o outro coloca em você. O nome disso é transferência. Entende, querido? É isso que eu tenho para dizer. Certa vez a senhora falou dos 3 estágios da libertação: tomar consciência, decisão e atitude. A senhora pode falar um pouco sobre isso pra gente? Foi a senhorinha, a vovozinha. Mas eu passei por esse processo. É isso que eu lhe disse, querido. Quando aconteceu comigo essa situação que você disse, a maior dor, eu tomei consciência na dor. A dor é muito eficaz na tomada de consciência. Eu tomei consciência na dor. E quando eu vi que nada mais me restava que aquele por quem eu havia abandonado, o meu esposo, meu lar e meus filhos, não era quem eu projetei, acreditei, eu tomei uma decisão. Eu preciso recuperar-me. E eu preciso voltar para o meu compromisso. Eu tomei a decisão de voltar para o meu compromisso. Querido, é muito importante quando nós abandonamos uma tarefa e tomamos consciência que nós voltemos a ela e vejamos o que podemos fazer a partir de então. Isso é recuperar o leite que não derramou. É parar de chamar o leite de chorar o leite derramado e olhar o leite que restou. Essa é a tomada de consciência seguida da decisão. Em seguida a atitude. Querido, eu me humilhei. Eu ajoelhei. Eu chorei. Eu beijei os pés. Eu fui chutada, querido. Eu fui chutada. Mas eu tinha um propósito. E o meu propósito gritava dentro de mim, então eu pagaria qualquer preço. Eu fiz um trabalho muito bem feito. Eu pude conduzir meus filhos. Era meu único objetivo. Eu pude conduzir meus filhos. Por isso eu lhe disse, quando a morte do corpo me arrebatou, eu estava quite com minha consciência. Não havia lei para me cobrar. Porque eu consegui. Eu consegui. Qualquer um consegue, querido. Basta se determinar. Basta se determinar. Esse foi um dos meus mergulhos no meu escuro, na minha profundeza. Um dos meus mergulhos mais determinantes, mais dolorosos, porém mais proveitosos, mais gratificantes e mais libertadores. Porque a partir de então, querido,
em ninguém uma expectativa vã. Eu sempre seria responsável por mim. A partir de então, a minha caminhada foi rápida, porque eu amadureci a consciência de autorresponsabilidade. Isso faz com que a caminhada se acelere. Entende? Graças a Deus. Agora, a gente está chegando próximo aos 15 minutos finais. Eu queria trazer um tema para estudar o posicionamento da Pombogira em relação a esse tema. E, Dona Rosa, uma médium teve a bolsa cara roubada, bateu o pé 3 vezes no chão, invocou a Pombogira dela com muita raiva e disse: onde a senhora estava? Pra minha bolsa ser roubada. Eu só quero essa explicação. Se todo final... Olha só, se todo final de semana eu coloco lá pra senhora, o da senhora, a comida da senhora, com rosa, com champanhe, um padê, e aí agora roubaram a minha bolsa. Aonde que a senhora estava? A senhora vai atrás agora, e traz minha bolsa de volta. Ingrata. O que a senhora explica? Ingrata essa filha. Ingrata. Reduzir uma Pombogira a uma guardadora de bolsas. Ingrata, filho. Ingrata, querido. Infantil. Não entendeu a relação da médium com sua mentora Pombogira. Não entendeu. Vai ter que voltar à lição. É isso, querido. A minha posição? Eu mostraria a ela minha caveira e meus espinhos. Ingrata, querido. Acredita que essa filha, ela... Querido, deixa eu mostrar pra você. Quando um filho de Dona Rosa ou qualquer outro ser coloca um cafezinho pro preto velho, coloca uma velhinha, coloca uma champanhe, aquilo não é para nós. Aquilo é para que usemos a energia daqueles elementos em seu favor. Ingrato, roubaram somente a bolsa. Era para ter levado outras coisas. Ingrata, vibra na escassez essa filha. Não entendeu nada, querido. Ainda tem uma longa caminhada e vai aprender. Entende? Vai aprender, querido. Vai aprender. Todos aprendem. É isso, querido. Eu mostraria a minha caveira e os meus espinhos. Ou não. Ou viraria as costas e iria embora. Simples assim. É isso. A pessoa que entendeu a atuação da Pombogira na Umbanda vai tratá-la de que maneira? Com respeito, com confiança. Com respeito e confiança apenas, querido. Gratidão. Respeito, confiança e gratidão. Respeito, confiança e gratidão. Base de qualquer relacionamento de médium com aqueles que trabalham com ele. Esta minha filha me respeita. É grata também. E confia em mim. Embora nem sempre siga minhas orientações. Mas ela paga o preço por não seguir. O preço é dela, querido. Quando ela não quiser mais pagar o preço, ela segue as minhas orientações. Porque, querido, como eu disse, são orientações. Não são imposições. Eu não digo faça. Eu mostro. Quer fazer?
Vocês são livres, querido. Como eu disse, vocês são livres. Usem bem da liberdade, porque ela ou liberta, entende, querido? Liberdade liberta ou aprisiona. Como a liberdade pode aprisionar? Você sabe. Nas escolhas infelizes e na rebeldia em assumir as consequências. Como vocês se sentem? Ou como aconselham um filho de fé a se sentir quando escuta a seguinte afirmação: os espíritos que se manifestam na Umbanda, sobretudo na linha da esquerda, são sim espíritos zombeteiros, porque quando você chega lá, você encontra com vestidinho, tomara que caia, fumando e bebendo, pedindo as coisas, e ainda por cima fala que na outra vida matou, roubou e abortou. Como vocês vão se aconselhar com espírito que mata, rouba e aborta? Da mesma forma que vocês se dirigem às igrejas evangélicas e tem no púlpito os pastores que digam que há pouco tempo estavam ali roubando, matando, traficando e usando drogas, e vocês se aconselham com eles e vocês colocam suas decisões nas mãos deles. É dessa forma, querido. É dessa forma. Oh, querido, é para que vocês não prestem atenção às aparências, às palavras, mas sim o sentido, a verdade ali contida. Entende? Tire essa vestimenta de rosa caveira, tire essa aparência. Fique apenas nas palavras, sem saber quem as disse, e veja ali se não estão colocados princípios éticos e morais irrefutáveis, inabaláveis. É isso, querido. Claro, então a senhora aconselha ao filho de fé dizer: não aconselho, vocês olham. Querido. Eu não aconselho, eu apenas exponho. Não se aconselha, queridos. Entendam uma coisa: Rosa Caveira não é mais nem menos que vocês. Rosa Caveira está apenas vivendo em uma dimensão mais expandida. Então a minha percepção é um pouco expandida em relação à de vocês. Então eu não aconselho. Não aconselho. Mas eu mostro. A escolha é sempre sua. Saravá e boa noite. Entende? Oi, querido. Claro, ou seja, a Umbanda é um lugar onde tem princípios, éticas e uma moral inabalável. Ou seja, o que vem... Não, querido. É porque cada congregação de fé são pessoas que estão ali congregando a sua fé. Pessoas com a sua verdade, com as suas falhas, com seus acertos, com seus erros. Não é perfeito, querido. Não é perfeito. São pessoas que tentam, que buscam. Por isso eu respeito quem tenta e busca, entende? Não são perfeitos, querido. Não são. Não esperem perfeição do outro. Busque aperfeiçoar-se você mesmo. Onde você se situa? Se você está na igreja evangélica, busque se aperfeiçoar ali. Se você está numa casa espírita, se você está numa igreja católica, se você está num templo budista, onde você está, busque aperfeiçoar-se com as ferramentas que aquela doutrina lhe oferece. Isso é responsabilidade sua. Entende? Entendi.
A senhora faz lembrar a afirmação do caboclo das 7 encruzilhadas. Aprender com quem sabe mais e ensinar quem sabe menos. Então somos eternos mestres e aprendizes, querido. Porque essa escada é infinita, tanto para cima como para baixo. Uma certa vez a senhora afirmou o seguinte: ao ver o ser humano solidário, eu me emociono. Por quê? O amor vence na solidariedade. Ele se materializa na solidariedade. Na solidariedade, querido, não há orgulho, não há vaidade, há apenas a fraternidade bem vivida. A senhora também disse: se vocês buscarem fazer uma reprogramação, seria como uma faxina. Pode tirar muito peso da costa de vocês. A senhora pode falar um pouco sobre esse tema? Peso das costas, querido, isso fica para um outro encontro. São muitos pesos, querido. São muitos pesos, querido. Muitas ilusões. A ilusão pesa, querido. Ah, quanta ilusão vocês carregam. Vamos falar disso numa outra, querido? Claro que sim. Vamos sim. Então, eu só trouxe esse tema mesmo porque quando a senhora fala de reprogramação é mais associado a como a pessoa interpreta a realidade da vida, né? Se ela não causar muito problema naquela interpretação, não vai ficar tão estressada com aquilo, certo? Nesse sentido também. Também. Mas mais Tá bom. que isso. Isso, é todo um... Precisa discutir, leva tempo, né? Tá certo. Então, dona Rosa, qual seria a mensagem final da senhora pro encontro de hoje? Ressignifique sua dor. Ela pode se tornar uma mestra. Dona Rosa compartilhou com você, querida, e com outras pessoas, algo que lhe custou muito, mas que também lhe rendeu grandes frutos. Um salto no crescimento. Então ressignifique. Assuma suas responsabilidades, ninguém fará isso por você. Quer ser respeitado como um ser, como um adulto, como uma adulta? Assuma a responsabilidade sobre sua vida. Assuma as rédeas da sua vida. Pare de culpar o outro. Corrija-se. Redirecione sua rota. Saravá, boa noite. Graças. Saravá, boa noite. Graças a Deus. Muito obrigado. Foi um prazer, querido. Então, cada caso, um caso. A lei é única, querido, mas ela se adequa a cada um. Aos olhos do mundo, querido, não se julga igual. A lei divina não se aplica de forma igual a condutas parecidas, similares, em pessoas, circunstâncias, contextos diferentes. Cada um tem um peso, cada um tem uma medida exata. Entende? Mas esta fala, meu corpo, minhas regras, lembre-se, não é seu corpo, é outro corpo. Suas regras não se aplicam a outro corpo. Complexo, Boa. querido, complexo. Graças a Deus. Querido, no momento começou aqui uma tempestade e o jovem está quase dormindo ali naquela cadeira. Pode acontecer de em dado momento coisas não funcionarem.